Oi, minha gente! Cheguei para mais um vídeo aqui no canal Quintal da Júlia. E o vídeo de hoje, minha gente, é sobre plantas de folhagens exuberantes para cultivar em vasos. Vou fazer um passeio aqui pelo jardim e escolher algumas plantas que têm folhagens lindas, que estão no auge aqui no meu jardim. E eu não podia deixar de abrir nesse cantinho, que tem um grupo de plantas maravilhosas aqui. Já começando falando aqui dos caládeos, né? Não são plantas perenes, eles entram em dormência, mas não deixa de ter sua beleza, né? Quando tá nesse auge que tá agora. Olha, minha gente, vou aproximar um pouquinho de cada folhagem dessas aqui, só para mostrar para vocês a beleza. Eu acho que todo mundo que cultiva plantas gosta de caládio, né, minha gente? Caládio é uma planta de meia sombra. Alguns tipos até toleram um pouco mais de sol, mas eles preferem uma meia sombra, minha gente. Gosta do solo úmido, mas não gosta de solo encharcado. E quando a batatinha dele entrar em dormência, você pode diminuir drasticamente as regas para não apodrecer. Aqui do ladinho dela é uma Omalômena. Quem acompanha meu canal sabe que eu amo essa planta. Ela já teve mais bonita. Deu uma diminuída no tamanho da folhagem. Eu fiz um replante aí para ver se ela reage, para ver se ela melhora. Saiu umas folhagens novas aí, mas ela não acompanhou mais aquele ritmo que ela tinha de folhas enormes. Ela não tá assim 100% como sempre foi. A Omalômena também é uma planta de muito fácil cultivo. Também gosta de umidade. Ela é uma planta de sombra e meia sombra, minha gente. E já que eu tô aqui, né, por que não falar de filodendro? A maioria dos filodendros a gente cultiva pela folhagem, né? Ninguém fica ansioso por flores de filodendro, não. Apesar que alguns têm umas flores assim bem peculiares, tem umas flores bonitas, mas o auge mesmo dos filodendros são as folhagens. Esse filodendro aqui, ele é muito conhecido por costela de Eva, mas o nome dele é Oia. Tem um nominho meio estranho. Ele é bem bonito. Eu aprendi o nome dele com a minha amiga Vilma Galvão. Amor às plantas. A Vilma sempre mostra o dela e fala o nome lá. E de tanto eu ver ela falando, eu memorizei. E quem quiser conhecer a Vilma Galvão, minha gente, vai lá no canal dela. Dá uma passadinha por lá, se inscreva, que ela mostra muitas plantas de vasos bonitas, bem cuidadas, que dá gosto de ver. E olha, minha gente, a minha palmeirinha ráfia, tem para todos os gostos. A ráfia é uma palmeirinha muito elegante, né? Muita gente gosta de cultivar em vasos, dentro de casa, na varanda, em escritórios. A gente vê muito, né, em escritórios, em portas de clínicas. É muito bonita, gente, essa planta. Quem não gosta de uma ráfia? Ela é muito linda. E ela não tolera o sol pleno. Se você insistir em cultivar ela no sol pleno, ela vai queimar. Então, mantenha a sua ráfia na meia sombra, minha gente. Pode até pegar o sol mais fraco da manhã. E eu não vou falar a ordem das plantas que eu vou mostrar, né? Porque toda vez que eu tento falar por numeração, eu me atrapalho toda. E eu acho que não é só eu. Esses dias eu assisti um vídeo da Zizi. Ela estava gravando lá as plantas e ela queria falar a ordem delas e ela confundia. E eu fico igualzinha a Zizi, minha gente. Eu começo falando, depois eu já não sei mais quantas plantas eu falei. Então, ultimamente eu nem tenho tentado mais. Porque é muito difícil a gente gravar a ordem direitinho, né? Então vamos só focar nas plantas. Um abraço para a Zizi e para o Severino, para toda a família dela. Gente, essa daqui é a linda e maravilhosa Alocasia, que a gente conhece pelo nome popular de punhal malaio. Mas ela é a Jacqueline, ela tem um nominho assim. Eu vejo algumas pessoas chamando de Jaqueline, mas acho que eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas eu já vi algumas pessoas chamando de Jacqueline. E ela é tão linda, tão perfeita.
Essa eu não vou dizer para você que é tão de fácil cultivo, porque ela é meia lenta aqui. Ela demorou a desenvolver essa quantidade de folhas. E ela também não dá muitos filhotes. De quando eu tenho ela aqui, ela colocou uma única brotação, que eu nem tive coragem de mexer, né, para não arriscar. E do ladinho dela aqui, quem não gosta de uma Comigo Ninguém Pode, né, gente? Uma folhagem maravilhosa para gente cultivar em vasos. Também é uma planta de meia sombra ou de sombra com boa claridade, minha gente. São lindas demais, né? E por aqui, pelo meu cultivo, eu tenho algumas. Tenho essa daqui muito simples, tenho umas para cultivar em pequenos vasos, como essa daqui, por exemplo. Eu acho uma das Comigo Ninguém Pode mais bonitas e acho que uma das mais populares, né? Ela é tão simples que muita gente nem gosta dela. Mas eu sou apaixonada, sou encantadíssima por essa Comigo Ninguém Pode. Ela é muito linda. Eu não vou mostrar todas que eu tenho, porque eu vou dar prioridade de mostrar outras plantas. Mas se eu passar perto de outra, eu vou estar mostrando para vocês. E aqui, né, a minha Alocácia macrorrizo. Eu mostro ela demais para vocês. Ela também não tá com folhagens assim tão grandes, mas tá bem bonita aqui. Eu tô muito feliz por conseguir manter ela variegata, porque eu tenho uma dificuldade aqui no meu jardim das plantas se manterem variegatas. E essa daqui eu tô conseguindo, minha gente. Apesar que eu trouxe terra lá da cidade de Utinga, porque as plantas variegatas chegam aqui na minha terra, nessa terra preta, e fica toda verde. E quem cultiva lá em Utinga, na terra vermelha, consegue manter ela variegata. Então eu acredito que tem a ver com o pH da terra. Quando eu ganhei essa muda, para garantir, eu já trouxe terra. Eu não queria arriscar perder essa variegação e tá dando certo. Quando eu for fazer replante dela, eu vou trazer terra novamente da terra vermelha, né? Não é bom arriscar. E são muitas as folhagens que eu tenho por aqui, minha gente. Não vai dar para mostrar todas, né? Mas eu vou estar mostrando algumas. Outras vocês vão ver aí através do vídeo, mas eu não vou conseguir dar foco em todas. E eu quero estar compartilhando com vocês como tá perfeita a minha cara de cavalo. Eu agora até me esqueci. Até nesse tantinho eu estava me lembrando o nome dela, mas agora me veio só o nome popular. Ela é muito linda, minha gente. Olha que Alocácia maravilhosa. Ela também é tipo os caládios, sabe? Ela entra com frequência em dormência. Mas quando ela tá no auge, é essa maravilha que vocês estão vendo por aqui. Olha que escândalo, minha gente. Que lindeza. E como eu falei que eu ia mostrar mais Dieffenbachia se eu passasse por perto de alguma, olha essa daqui, gente. Eu quase fiz replante dela esses dias junto com vocês, aí mudei de ideia porque eu vi que a raiz dela estava pequena, que tinha muita terra boa no vasinho, apesar do vaso ser pequeno, e eu estava certa. Olha como ela desenvolveu depois daquele dia. Tá bem bonita, não tá? E eu não vejo a hora de ver raiz embaixo, que aí eu vou colocar ela naquele vaso de cimento que eu tenho por aqui. E a minha mudinha que eu tinha visto nela tá crescendo ali, ó, de vento em popa. Logo, logo eu vou tirar ela daí e mudar para um saquinho. Eu acho que é uma alamanda amarela. Gente, o antúrio, ele dá flor, mas a gente não pode ignorar a beleza da folhagem, né? Dos antúrios gigantes. Esse daqui tá sempre com essa folhagem linda, apesar dele dar flor. E sempre que eu vejo uma flor velha, gente, me incomoda de uma forma. Parei aqui para tirar uma flor de antúrio velha que tem ali. Ai, como eu gosto dos antúrios, né, gente? Dizem aí se vocês também gostam dessa folhagem. Eu acho que independente dele dar flor ou não, é uma planta que vale muito a pena você ter. E também, gente, o antúrio não gosta de sol pleno. Se você quiser estragar seu antúrio, é só você botar ele no sol. Ele gosta de uma sombra com boa claridade. Se for para pegar sol, que seja aquele solzinho bem discretinho.
E uma dica que eu gosto de dar para as pessoas que cultivam ou ainda não sabem cultivar o antúrio, gente. Antúrio não pode ficar com todas as raízes sufocadas dentro da terra. Eu vejo muita gente relatando que perdeu o antúrio. Eu aprendi que antúrio gosta de terra mais soltinha, mais matéria orgânica do que terra. Se você quer cultivar o seu antúrio com sucesso, não bota aquela terra compactada, porosa, pesada, não. Você tem que colocar pedrinhas, casca de pinos triturada, serragem de marceneiro. Eu faço isso aqui, dá muito certo. Eu coloco até um pouquinho de areia no substrato, porque ele tem uma natureza muito parecida com a de orquídea, gente. Eles gostam de substrato mais soltinho. Ou se você não querer fazer um substrato caseiro, você compra, né, um substrato mais apropriado, mais parecido com esse substrato que eu tô falando para vocês. E deixe as raízes dele de fora. Eles gostam. Lógico que tem que ter raiz fixa, né, no substrato, mas aquelas raízes que ficam escapando para fora é super normal. Significa que sua planta está ótima. E as aglaunemas, minha gente, que é bem parecida com as Comigo Ninguém Pode, né? Também são folhagens assim perfeitas para o cultivo em vasos, para cultivar na sombra, na meia sombra, principalmente na sombra, viu? Olha essa como tá linda. Tô apaixonada, viu? Tem uma outra que eu mostrei no outro vídeo, mas eu vou passar rapidinho por ela. No último vídeo que eu mostrei para vocês, eu falei um pouquinho dessa daqui. Olha que lindeza, minha gente. Como tá linda, meu Deus. Esse tutorzinho de madeira, ela tava pendendo e eu coloquei aí. É provisório, viu, gente? É umas coisas amadoras que eu faço aqui de vez em quando. Mais uma que tá aqui na sombra é o meu lírio lírio do Amazonas, eu acho que é isso. Eu também conheço por lírio de São José. Ignorem as folhinhas comidas, porque tem uma lagartinha que fica insistindo no meu lírio, gente. Apesar dele florescer, ele floresce tão poucas vezes durante o ano, pelo menos aqui, né, no meu cultivo, que para mim, o que vale a pena nele é a folhagem. Eu sempre fui apaixonada por esse lírio, sempre gostei demais dele, até porque ele me lembra muito a minha avó. É uma planta assim que me lembra demais a minha infância e meu sonho era cultivar dele aqui, por isso. Então, eu aprecio demais essa folhagem dele. Também é uma planta de sombra e meia sombra. E já que eu tô aqui pertinho e tô falando de folhagens lindas, eu tinha comentado sobre as Dieffenbachia, né? As Comigo Ninguém Pode, de porte pequeno. E olha essa como tá linda. Uma belezinha, né, gente? E é bom que dá para cultivar em vasos menores, não precisa ser aquela Comigo Ninguém Pode, só grandona, né? Quem não tiver espaço e gostar dessa planta, existe esse porte menor. E eu acho uma maravilha. Vou mostrar mais um pouquinho das folhagens que eu estou cultivando aqui na minha área, né? Como o meu antúrio maravilhoso, o Clarinervium. A minha linda e maravilhosa pulmão de aço, que tá linda, ela tá até com cochonilha. Essa semana eu coloquei um remedinho nela aí. Saiu umas mudinhas nela, mas as mudinhas assim fraquinhas, sabe? Sem desenvolver. Quando eu fui olhar melhor, minha gente, era cochonilha. Mas eu já botei um remedinho e acredito que já tá resolvido o problema. Assim, espero em Deus. Outra de pequeno porte também, gente, é essa aglaonema aqui. Para quem quer uma aglaonema bem bonita, de pequeno porte, e me perdoe não tá falando os nomes para vocês. Eu sei que vocês gostam, né, quando a gente fala os nomes, porque vocês aprendem também, mas eu não me atentei, né, de fazer uma pesquisa antes para ver se eu conseguia estar lembrando os nomes. Mas essa daqui ela é de porte bem pequeno e é muito linda. Mas eu quero compartilhar com vocês também plantas de folhagens lindas, maravilhosas para sol pleno, que dá também para cultivar em vaso.
como essa linda e maravilhosa acalifa, né? Olha o tanto que ela tá linda, gente. O único problema dessas plantinhas é que quando você põe elas em vaso, elas ficam mais exigentes com rega. Essa daqui mesmo eu tenho que regar ela todo dia. Para não regar, tem que estar chovendo bastante. Às vezes, mesmo dando uma chuvinha assim mais fraca, eu venho cá e molho para garantir. Porque qualquer coisinha ela tá desmaiando de sede. Ela não é resistente como os crótons. E por falar em acalifa, eu tenho essa daqui. Não reparem, ela tá com a folhagem assim suja, porque o pergolado, gente, tá sofrendo ataque de cupim. E tá caindo pó da madeira em cima dela. Essa foligezinha branca aí é pó de madeira. Eu tô aqui gravando para vocês e escutando o barulhinho do cupim comendo a madeira. Esse pergolado vai ter que passar por uma reforma. A madeira que o Celso colocou aqui é uma madeira boa, mas como ela estava muito nova, não tem o ânimo formado, aí o cupim tá aprontando, né? Mas olha o tanto que essa acalifa é linda, minha gente. Ela é linda demais. E aqui na minha região, ela é conhecida por pestana de velho. Se você souber outro nome para essa planta, gente, deixe aí nos comentários. E outra planta de folhagem linda, maravilhosa para cultivar em vaso, que também tolera sol pleno e meia sombra, é a cheflera. De preferência o sol, minha gente. Se você colocar ela na sombra, ela vai ficar bonita, mas ela vai ficar com a folhagem quase toda verde. Quando ela pega pelo menos umas 4 horas de sol por dia, ela fica mais variegata. E ela tá muito linda. Diz aí se não tá, minha gente. E eu tô vendo que ela precisa também de uma poda de formação. E sem fazer pausa, eu vou focar aqui a câmera nessa linda e maravilhosa caricata. Olha como ela tá linda. Ela tá com a folhinha assim meia murchinha, tá vendo? Mas é porque tá formando chuva. A terra tá molhada, mas o sol tá com aquele abafadinho gostoso para vir uma chuva. Eu acho que pode chover ainda hoje. Então as plantas fazem isso, né? Quando tá pertinho de vir uma chuva, que dá aquele calorzinho, elas dão aquela murchadinha, né, na folhagem. Mas essa planta é linda demais. E sempre que eu mostro ela para vocês, eu falo, né, que ela dá flor. Mas a flor dela não desperta tanto interesse, não. O que agrada mesmo é essa tonalidade da folhagem, que é perfeita demais. Eu adoro essa planta aqui no meu cultivo, minha gente. E tem outro tipo de caricata aqui, que na verdade não é uma caricata, mas o povo chama, né? Muita gente conhece por caricata. A caricata mesmo é essa daqui. E outra planta de folhagem espetacular para cultivar em vaso, gente, é a amaranta, a mini amaranta charuto. Toda amaranta tem folhagem exuberante, né? Mas essa daqui, ela tem uma folhagem bem grande, um verde tão bonito. Quando ela pega menos sol, ela fica mais bonita, mas ela suporta o sol pleno. Se você não se importar com algumas queimaduras, né? Tem gente que não se incomoda muito com isso. Essa minha pega um pouco de sol em algumas horas do dia. Quando o sol vira, que ela pega mais uma quantidade assim, nos horários quentes, ela queima mais a folha. Mas nas épocas que o sol não tá batendo nela, ela fica toda verde, num verde bem intenso, de você ficar de boca aberta. Eu não me canso de compartilhar ela com vocês, porque eu sou apaixonada por essa amaranta, acho ela linda demais. E deixa eu dar uma giradinha aqui. Eu mostrei essa semana esse cantinho, mas a minha orelha de elefante comum tá a coisa mais linda, gente. Olha que lindeza. Não só ela, né? Como todas as plantinhas que estão debaixo desse pé de goiaba. De goiaba não, minha gente, me perdoe. De abacate. Que eu tô aqui pertinho, deixa eu mostrar para vocês mais uma para cultivar em vaso, que também tolera o sol pleno. Aliás, ela tolera não, ela ama. São os crótons. Eu tenho alguns aqui pelo jardim, mas hoje eu vou mostrar para vocês esse daqui.
E muita gente chama de brasileirinho, de cocazinho. Tem vários nomes populares. Pingo de ouro, né? Se você souber algum outro nome popular para ele, deixa aí nos comentários que eu gosto de saber, minha gente. Ele é lindo demais. E aqui por perto tem várias outras plantas de folhagem exuberante, como o meu chifre de veado, que é considerado uma samambaia, né? Aqui debaixo do pé de manga tem um outro tipo de antúrio, que ele é muito lindo. Todos os tipos de samambaia, né, minha gente? Tem folhagens lindas e exuberantes que agradam aos olhos de quem vê. E a outra plantinha que muita gente chama caricata é essa daqui. Eu preciso memorizar o nome dessa planta, porque eu sempre falo para vocês que ela não é a caricata, mas também não falo o nome dela, né? E eu preciso tomar vergonha e voltar a pesquisar nome de planta. Por aqui cheio de plantas de folhagens lindas. Pelo jardim eu não tenho só floração não, tem folhagem bonita também, como a minha maravilhosa costela de Adão. Recentemente ela saiu essa folhagem nova, né? E eu tô tão feliz. É sinal que ela tá bem. Ela demora de botar uma folha nova, mas quando sai deixa a gente impactada com a beleza. Minha dracena pau d'água também tá bem bonita. Foi feito poda, né? Esses tempos ela era só uma vareta assim bem alta. E depois da poda ela colocou 3 brotações perfeitas. E aqui, minha gente, eu já estou mostrando as samambaias, mas eu nem mencionei que são plantas de sombra, né? Que eu estava mostrando a do sol pleno, passei perto delas e resolvi estar mostrando. Tá tudo tão lindo por aqui. Essa chuvinha fez muito bem para as plantinhas. E as jiboias também, minha gente, são plantas de folhagens muito bonitas, né? De fácil cultivo e são muito populares. Todo mundo gosta de cultivar jiboia de todos os tipos, né? Essas estão lindas em vasos. Elas tutorada também fica muito bonita. Se der, antes de finalizar o vídeo, eu mostro a que eu tenho tutorada. E eu tô aqui na frente da casa para gravar para vocês a beleza da folhagem desse aspargo, minha gente. Olha que lindeza. Muitos chamam de aspargo plumoso. Aqui na minha região eu conheço por milindro, né? Então, conheci essa planta desde criança. Na época das vovós lá, né? Na casa da minha avó tinha e a gente ficava perguntando o nome. E eu me lembro que ela dizia que era milindro. Ela é linda demais. Eu adoro esse arranjo. Esses tempos o pote quebrou. Teve uma seguidora que me deu a ideia de plantar suculentas na parte que estava quebrada. E aí me veio a ideia de pegar os próprios galhos e colocar na terra para preencher. E deu super certo. Às vezes a gente só precisa da dica de uma amiga, né? Alguns cacos que ficou aqui eu nem mexi, deixei aí mesmo. Tô deixando que a própria planta se adapte, né? Aí e segure as rachaduras do pote. Enquanto estiver dando certo, eu não vou mexer. Tá lindo demais, minha gente. E eu não podia deixar de falar da clúzia. Esses tempos, gente, essa clúzia deu umas flores. Eu fiquei até empolgada, né? Para mostrar a floração para vocês. Mas é uma floração assim tão tímida. Demorou tantos dias para abrir. Foi abrindo uma florzinha de cada vez. Eu não vi graça não na floração. Não sei se é porque tá em vaso, né? Ela no chão talvez dê uma florada mais chamativa. Mas as poucas flores aqui que ela produziu não chamou atenção, não. Foi muito lenta, muito devagar. Mas a folhagem é de dar gosto de ver. Tanto faz no chão ou no vaso, na sombra, na meia sombra, no sol. Eu tenho uma clúzia ali no sol pleno que tá bem mais bonita que essa, só que ela tá plantada direto no chão. Tenho também a variegata, que era um grande sonho. Ela fica aqui na luta para se manter variegata. Ultimamente tem saído muita folha totalmente verde nela. É o que eu falo para vocês. Nesse solo daqui, para manter uma planta variegata é uma luta.
Se eu ver que ela vai perder a variegação, eu vou tirar uma mudinha e trazer terra vermelha lá de Utinga, da minha cidade, para estar plantando ela. Mas por enquanto ela está conseguindo se manter variegata, com muita luta. Também, gente, tanto a variegata quanto a verde toleram o sol pleno. E aqui os arranjinhos das minhas espadas, né? Espadas ou lança. Aqui tem a prateada, tem a de São Jorge, tem a de Santa Bárbara, tem algumas que são minis. E eu sou apaixonada por essas plantinhas, minha gente. São lindas demais, né? E além de tudo, purifica o ar. E antes de mandar os abraços, eu quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Hoje celebramos, né, a ressurreição do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar cada um de nós. A morte não venceu. Jesus ressuscitou, né? Ele vive, ele está no meio de nós. Então que não esqueçamos o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa simboliza vida, ressurreição, renascimento. Então, que Jesus possa renascer no coração de cada um de vocês. E hoje os abraços vai para as amigas que deixaram os nomes aqui para me mandar abraços. E eu quero mandar com muito amor, com muito carinho para Natalice Oliveira. A Natalice Oliveira, ela me pediu abraço no outro vídeo e eu acabei não vendo o comentário dela. Então, minha querida, um abraço para você, tá? Muito obrigada pelo seu carinho. Quero mandar um abraço para Marta Rosa Silva Tavares, uma seguidora querida aqui do canal. Muito obrigada, minha querida, pelo seu carinho. A Aurelinda do Poço Redondo, Sergipe, ela não perde um vídeo, ela gosta que eu mando abraço para ela. Um abraço para você, minha querida. Deus abençoe grandemente, viu? E para a nossa amiga do canal, Delícias da Roça. Ela não deixou o nome dela, mas eu vi lá que ela posta shorts. Então, um abraço para você, minha querida. E quem quiser fazer uma visitinha, gente, vai lá para ver os vídeos da nossa amiga. Ela posta os shorts lá, né, sobre as coisas da roça. Ela deve morar num sítio, pelos vídeos dela que eu vi lá. É um lugar maravilhoso. E eu quero estar agradecendo a todos que assistiram o vídeo até o final. Se você não deixou ainda o seu like, deixa o like, minha gente. Quem puder e lembrar aí, hypem este vídeo. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe grandemente. E até o próximo vídeo, minha gente, se Deus nos permitir.